Oi, gente, boa noite. Como combinado, eu marquei essa live para as 21 horas, né, no Instagram. Então, gente, é uma live informal para princípio, tá? Porque, assim, eu comecei, né, só um pouquinho. Então, gente, é uma live informal, sim, porque assim, né, esse horário eu já estou em casa e tudo, eu tô montando um escritório pra mim, né, em cima da bomboniere onde eu montei, tá? Mas então assim, gente, eu vim falar para vocês um pouquinho, né, da diferença do administrador e do empreendedor na organização. Então, gente, o que é o administrador? Né? O administrador, ele controla todas as etapas do processo na organização. Ou seja, ele controla tudo que acontece, ele tem reunião com sócios, ele acompanha tudo que está acontecendo, se está ruim, se está bom, se está errado, se está certo. Geralmente ele trabalha junto com o empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor é o dono. O empreendedor ele assume todos os riscos da organização, não tem jeito. Ele precisa disso para poder, né, executar os seus processos. Mas muitas das empresas informais, elas não têm um administrador, então ela é com o empreendedor mesmo. Então eu digo que o empreendedor, ele é um faz tudo dentro da empresa, porque ele, né, ele começa muitas vezes com pouco, ainda mais no Brasil, que hoje em dia as pessoas não têm muita estrutura. Então, assim, ele começa com um comércio pequeno, ele começa a montar uma padaria, ele começa a montar qualquer tipo de coisa num bairro, uma empresa, uma loja que vende roupa, etc. Isso é um empreendedor, sem dúvida. Mas o administrador, ele auxilia, né, para o processo dar certo, para o processo ser contínuo e ter melhorias contínuas, porque ele, né, ele tem um certo grau de instrução que muitas vezes o empreendedor não tem também, entendeu? Então isso aí já ajuda muito. O administrador, né, ele precisa muitas das vezes também de ferramentas para trabalhar, sim. Só que assim, né, os dois geralmente em conjunto fazem muito mais do que um só. Mas como nas empresas hoje, né, as empresas, muitas estão deficientes financeiramente, como já falei para vocês, né, o empreendedor ele atua sozinho. Mas assim, para a empresa evoluir, muitas das vezes é necessário que o empreendedor atue junto com o administrador. Então, gente, o primeiro passo para você ser bom em qualquer profissão é você acreditar no que você faz. Porque se você não acredita naquilo que você faz, é complicado você ser bem sucedido dentro da sua profissão, você praticar todos os dias. Então isso é muito difícil, entendeu? Você não pode fazer por dinheiro, você tem que fazer além do dinheiro por satisfação, né? Não sejamos pessoas que digam, eu não preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Mas você tem que fazer por prazer. Depois, aí você vai ter o resultado de um bom trabalho, você consequentemente vai ter a sua lucratividade. Isso aí é um fato. Então, gente, assim, eu anotei algumas coisas, né, no roteiro aqui para me seguir. E anotei algumas definições que eu vou explicando para vocês pouco a pouco também. Entendeu? O empreendedor é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades. Ou seja, ele identifica os problemas que temos, né, para poder montar alguma coisa e as oportunidades que a pessoa tem também no campo onde ela atua, no local onde ela atua, o que pode ser feito, entendeu? Ele analisa isso tudo, o empreendedor, para montar um negócio, o layout da sua loja, entre outras coisas. Por exemplo, eu montei uma loja sem nada, ela não tinha nada, entendeu? Eu coloquei assim, né, do início até o fim eu tive que pensar o que eu ia colocar, onde que eu ia alugar, o que eu ia fazer, entendeu? Qual o perfil do consumidor, qual que seria o meu público para poder montar e dar certo. Então isso aí já é também um planejamento, né, que você faz.
Então, o administrador, ele é responsável por tomar decisões dentro da empresa e conduzir estratégia no meio empresarial. Porque ele toma as decisões que ele precisa dentro da empresa, de acordo com o que esteja sendo executado o processo. Se o processo for bem executado, é mais fácil. Se o processo estiver errado, é mais difícil. Então, você tem que começar todo o processo de novo, reestruturando ele aonde é que ele deu errado. Você vai fazer uma reestruturação desse processo, entendeu? Aí, assim, pra gente dar, né, a gente dá um exemplo aqui, tem o auditor, o consultor, né, a pessoa que faz a gestão de marketing, os recursos humanos, isso na empresa grande, porque na pequena, muitas das vezes, a pessoa que começa, ela não tem condições de colocar, né, de dividir a empresa entre pessoas, né? Mas assim, é complicado. Como disse para vocês, né, o Brasil é um país que ele não te favorece para empreender, entendeu? Os impostos são muito altos, as contas são muito altas, mas se você tiver um processo bem feito, você consegue ter essa lucratividade que você precisa, tá? Então, assim, o administrador, digamos que ele é o braço direito, né? O braço direito do empreendedor. Ele ajuda nas reuniões, geralmente, entendeu? Ele analisa o que ele pode fazer para melhorar e etc. Então, é essa definição que eu dou para vocês, tá? E assim, nas etapas do processo administrativo, nós temos o planejamento, a organização, a direção e o controle. Eu vou dar exemplo para vocês o que é o planejamento. Planejamento é tudo que você planeja para executar, né, o seu plano, que é a próxima etapa. Então você planeja, eu vou montar uma bomboniere, vou montar uma padaria. Você vai, claro, que estudar também um ponto, a região que você vai montar, a sua bomboniere, a sua padaria e outros fins que você vai colocar ali. O que você vai colocar ali, qual que é a estratégia que você vai utilizar, o que você vai vender, quanto que você vai comprar, porque você nunca pode comprar mais do que aquilo que você vende, porque senão você fica com um estoque muito alto e assim você perde dinheiro. Isso também é um problema de várias empresas que a gente dá na consultoria, tá? A organização, você vai organizar esse planejamento, tudo que você colocou no papel, porque é importante você fazer um planejamento no papel. A organização, você vai organizar no papel, né? Não, após planejar no papel, você vai organizar as suas ideias. Como que você vai pensar como você vai executar isso, porque sim, primeiramente a gente faz um planejamento com ideias informais. E aí depois você vai organizar as suas ideias, né, para que elas dê certo, para que o projeto seja bem executado. A direção, que é um dos passos mais difíceis, porque assim, eu vou dar um exemplo, que é quando você forma. Quando você forma, você não tem horizonte, você olha para um lado, para o outro, você não vê nada. E isso acontece com todo mundo, entendeu? Porque ali, você vai para a faculdade todos os dias, você sabe que você está indo, você tem um trabalho, você forma, você fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Isso é normal, gente. Isso é absolutamente normal, só que tem gente que pensa que não é. Então, assim, né? Essa direção é por onde que eu começo. Por onde que eu começo para executar o meu planejamento e a minha organização, né? Porque, como eu já te falei, tem vezes que você não tem rumo, você começa as coisas do nada, do zero. Então, assim, você vai dar uma direção para o seu projeto, você vai redirecionar, você vai começar a mexer na infraestrutura, você vai começar a contatar os seus fornecedores, você vai começar a desmembrar, né, esses fornecedores no papel que você pode chamar para te ajudar, entendeu? Então, assim, você vai fazer muitos processos que você ainda não fez, que você ainda não executou. Você vai começar a executar esse plano que você colocou no papel, entendeu? E o controle. O controle, você vai mensurar os resultados. Qual que é o resultado que você vai mensurar?
o resultado daquilo que você já fez nas outras etapas, né? Você já planejou, você já organizou, né? Você já direcionou, né? Assim, você já tá num caminho, você já tá no norte, você já tá seguindo, né, aquilo que você precisa. Então, após isso, você vai mensurar os resultados. É isso que é o controle. O controle você vai medir, né, o que aconteceu com as outras etapas que você fez. Se deu certo, se deu errado, como que você pode melhorar, se é necessário mudar, fazer tudo de novo. Esse é o controle dentro da organização, viu, gente? Então, assim, não são etapas fáceis. Porque principalmente quando você começa do zero. Eu montei uma empresa do zero. Eu não tinha nada para começar, não tinha nada para fazer. Então, assim, eu tive que fazer ideias, né? Depois vocês olham aí no Facebook. Eu tive que criar ideias para executar o meu plano, porque eu não tinha nada, eu não sabia de nada. Então, assim, é muito difícil. Você pega uma loja vazia, você não sabe o que você vai fazer. São etapas dificílimas, né? Quando você olha. Então, assim, todos os dois são importantes. Não pense que o administrador é mais importante do que o empreendedor não é mais importante do que o administrador. Mas, muitas das vezes, como eu disse para vocês, o empreendedor, ele começa de uma forma informal. O administrador, ele já estudou mais. Como eu hoje. Hoje eu dou, né, consultoria para quem precisa. Para quem precisa de seguir um rumo dentro da empresa. Ou tá com problemas financeiros, ou tá com problema, assim, de funcionários, que é um problema muito recorrente no dia a dia. Que muitas pessoas têm problema com funcionários, igual na época do Covid, né? Que muitas faltas, entendeu? Isso aí também é um problema que a gente pode resolver, né, colocando um acréscimo de assiduidade, tá? Porque o funcionário ele não vai querer faltar se ele tiver esse valor acrescido no salário dele com assiduidade. Isso aí é um problema que a gente pode resolver com assiduidade mesmo, entendeu? Então, assim, muita gente que está passando por problemas financeiros, né? Porque a pandemia foram 2 anos, então não foi uma coisa fácil de digerir, até hoje não está sendo. Entendeu? Eu vejo por mim, você tem que criar estratégias o tempo todo para você vender mais, para você alcançar suas metas. E um dos passos que dá certo, gente, é você traçar uma meta. Quanto que eu tenho que vender no primeiro mês? Quanto que eu tenho que vender no segundo? E cada vez mais você vai aumentando essa meta. O que eu tenho que fazer para vender X no primeiro mês? O que eu tenho que fazer para vender Y no segundo? Isso é um passo muito importante da empresa. Eu vou falar para vocês que isso é crucial, porque se você não estabelece uma meta, você não cresce. Você precisa de ter uma meta dentro da sua empresa, do quanto você precisa de vender para você expandir ela, para você montar outras empresas, entendeu? Então, assim, isso tudo é um caso a ser pensado, porque muita gente acha, eu vou abrir um negócio, mas abre um negócio de qualquer maneira, e muitas empresas fecham mesmo, e ficam devendo funcionários, entendeu? E não é justo você, né, nem consigo mesma, porque isso é um trauma, é frustrante, você vê, né, uma empresa que você montou às vezes com esforço, você não tinha dinheiro, você trabalhou 12, 15 horas e você não conseguiu obter êxito, é frustrante, é humilhante, você não vendeu o suficiente, você teve que fechar a loja, entendeu? É ruim para os funcionários que trabalham nelas, porque muitos funcionários fazem o seu serviço corretamente, é ruim também. Então, gente, tudo isso é necessário se pensar. Não é você abrir a porta de uma empresa, porque você abrir a porta de uma empresa, ela não quer dizer que você vai ser bem sucedido. Isso aí é um fato, gente. Não tem, ainda mais hoje em dia, que a concorrência é muito grande, os problemas são muitos, as ameaças são muitas, entendeu? A falta de oportunidade é maior do que oportunidade, entendeu? Então, tudo isso tem que ser pensado, entendeu? Existem empresas menores que dão mais certo, né? Conseguem evoluir, e as empresas maiores conseguem retroceder.
Por quê? Por falta de estrutura. Você, muitas das vezes, você não tem estrutura, entendeu? Assim, você tem que começar. Quando você começa sem estrutura e você consegue implantar com o passar do tempo uma estrutura para todos, você consegue expandir a sua empresa, entendeu? Você consegue ser reconhecido pelo seu bom trabalho. Isso é um fato, gente. Agora, quando você tem uma empresa grande que já está em andamento e você retrocede, isso aí pode trazer consequências muito graves e é muito ruim para todos. Não tem ninguém que não saia prejudicado. Então, gente, é necessário pensar em tudo isso. Novamente eu digo para vocês. É necessário pensar em tudo isso antes de montar uma empresa, para que você fique muitos anos nela e seja bem sucedido. Porque ninguém quer o seu trabalho, né, o fruto dos seus esforços, jogado fora, jogado no lixo. Isso é uma coisa que não pode acontecer, entendeu? Até porque também tem pessoas que dependem disso, então é complicado, sim? Mas aí uma boa noite para vocês, sim. E aí eu irei fazer outras lives, outros vídeos que eu irei postando, né? Que não são lives também, que são vídeos. Mas assim, primeiramente, gente, antes de vocês montarem qualquer empresa, vocês têm que ver aquilo que vocês gostam. E aquilo que vocês se encaixam para poder conseguir, né? Expandir aquele segmento, entendeu? Seja no pet shop, na padaria, qualquer lugar. O que vocês se encaixam, porque é muito importante você gostar daquilo que você faz. Se você não gosta daquilo que você faz, não dá certo. Então, assim, você trabalha para ser o melhor e não o mais barato. É o que eu falo, gente. Preço não é tudo. O preço é um dos quesitos que a gente usa para a gente vender. Mas o preço, ele não é tudo. O preço do trabalho não é. Você tem que avaliar se o trabalho vale aquele preço que está sendo cobrado. Como eu comecei a dar consultoria, né? Tô no último semestre de consultoria. E assim, gente, é um serviço muito bom. Eu falo para vocês, para quem gosta de fazer. É um serviço excelente, porque você vai orientar pessoas, entendeu? Eu digo que você direciona essas pessoas para um caminho. E é excelente, porque muita gente monta uma empresa e não tem rumo. Isso é errado. Uma boa noite para vocês. Depois eu vou fazer outros vídeos, outras lives, outras conversas. Essa é apenas a primeira. Obrigada.